Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Mega Cult. Eu sou Rafaela Teixeira e hoje vamos falar sobre o Motel X. Sim, quem me acompanha lá pelo Instagram, eu estive a acompanhar agora recentemente o Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, e vi alguns filmes, vi algumas curtas, só que lá no Instagram só tenho trazido os filmes principais, digamos assim, aquilo que é mais o destaque. Mas agora decidi trazer-vos aqui um ranking com tudo o que vi, portanto, curtas e filmes. Outra coisa, se vocês foram ao Motel X, deem-me também a vossa opinião. O que é que vocês acharam desta 15ª edição? Eu vou dar também a minha opinião, mas só no final do vídeo, para quem realmente tiver interesse e quiser saber o que é que eu achei. E vamos então passar para a parte desta avaliação, que eu acho que vocês também devem estar ansiosos. Vamos então começar. Começamos com a curta Cabra Cega, que eu tenho aqui que dizer antes de mais que, pronto, foi das piores curtas que eu tive a oportunidade de ver no festival. Vou colocar aqui realmente no horrível. Quem me acompanha não só no Instagram, mas também no Letterboxd, eu também muitas vezes deixo por lá no Letterboxd umas primeiras impressões, alguns comentários, e sobre esta curta foi uma das que eu resolvi deixar alguns comentários, exatamente porque não gostei e queria justificar o porquê de eu não ter gostado. Eu considero que esta curta se encaixa aqui na classificação do horrível, é por isso que já a coloquei aqui, exatamente porque é uma curta que nos deixa muito na expectativa, consegue criar um ambiente, lá está, que cria uma tensão muito grande, em que nós não sabemos sequer qual é aquele espaço, em que tempo é que estamos, ou seja, ficamos completamente desorientados, e depois é uma curta que não nos dá qualquer resposta e que mantém sempre esse nível de suspensão, digamos assim. Não vou dizer que não tirei uma interpretação desta curta, a verdade é que sim, tirei. Mas a verdade também é que eu acho que muitas vezes essa parte mais criativa deve ficar para o realizador, ou seja, o realizador tem que ser criativo e conseguir criar uma história que se ligue até ao ponto dos espectadores conseguirem tirar dali alguma mensagem. Quando essa mensagem não é retirada facilmente ou dificilmente consegue-se tirar uma sequer mensagem, eu acho que alguma coisa falhou ali na narrativa. E esta é exatamente uma curta em que isso acontece. Nós temos duas personagens que estão colocadas numa floresta, numa espécie de concurso que nós não chegamos a entender bem para o que é. Mesmo os próprios diálogos acabam depois não fazer grande sentido com a interpretação que eu tirei, que no fundo aqui foi a questão da competição, a competição humana que existe. Eu até levei muito para a questão do mundo do trabalho, mas a vida em geral. Existe competição e muitas vezes existem aquelas pessoas que dizem que têm muita coisa para se defenderem e depois não têm. Outras vezes existem pessoas que têm realmente a força e o poder de aniquilar outras, e portanto a curta fica sempre nesta ideia, mas sem dar muitas respostas, e acaba por, para mim, não funcionar de qualquer forma. Passamos então ao filme também que eu vi nesta sessão, que foi o Violation. Este filme eu critiquei também lá no meu Instagram, e é um filme que eu posso dizer que considerei bom. Eu estava aqui na dúvida se considerava bom ou não, mas a verdade é que este é um filme do qual eu tirei muitas mensagens e que realmente vale muito a pena. Porque é um filme que acompanha dois casais completamente diferentes, com o foco nas irmãs, que estão numa casa de férias no interior, elas com os seus respectivos maridos, e estão ali a passar uns dias, a divertirem-se. Mas acaba por acontecer uma situação grave, que é uma das irmãs, que no caso é a protagonista, é violada. E portanto, o que este filme procura fazer é realmente abordar esta questão. Estamos ali novamente com o cenário de uma espécie de floresta, estamos no interior, é mesmo só aquela casa e pouco mais. O que é aproveitado pela equipa de realização para trazer belas paisagens, essa parte está muito vincada, assim como a questão da natureza, a questão de apanhar também belas imagens dos seres vivos. Tudo isso está neste filme, e é um filme que realmente visualmente é muito apelativo e que utiliza muitas vezes essas partes, digamos assim, para criar as transições temporais, porque este filme tem bastantes transições temporais sem qualquer aviso, e nós temos que estar bastante atentos para conseguir perceber o que é que está a acontecer, até que ponto é que aquilo foi no futuro ou foi no passado. Isso acaba por às vezes ser um pouco confuso. Daí eu achar que este filme foi um filme bom, porque me trouxe essa reflexão, mostrou aqui uma mensagem relevante que tem a ver com essa questão das vítimas de violação, que muitas vezes vivem oprimidas, sem a oportunidade de se vingarem de alguma forma. Neste caso, este filme é um revenge movie, é um filme em que nós temos acesso a essa vingança. É uma vingança que acontece de uma forma lenta e também muitas vezes de uma forma explícita,
que até certo ponto eu achei positivo, porque eu gosto quando existem imagens assim mais gore, mais sangrentas, e este filme não tem qualquer problema em mostrar isso, mas ao mesmo tempo também tem ali outras partes, como planos demasiado longos que não contribuem para a história, demasiado explícitos, digamos aqui mesmo de nudez, que também não contribuem para o global da história, acaba por ser um puro fetichismo e não está ali a fazer rigorosamente nada, mas o filme acaba por avançar à sua maneira e transmitir esta mensagem, acaba por fazer uma crítica social muito forte a esta situação, à situação também de que muitas vezes as mulheres, elas próprias, não se protegem umas às outras, muitas vezes estão tão enraizadas neste sistema do machismo que acabam por dar razão aos maridos e não, no caso, à irmã. Portanto, é uma situação que o filme quer realmente abordar, mostrar esse lado, e também traz aqui uma analogia que acaba por tentar mostrar de uma forma muito explícita algo que não era necessário, porque eu logo no início consegui perceber a mensagem, não era preciso haver uma repetição e haver mesmo um contacto entre a protagonista e um animal para isso ficar perceptível, mas a mensagem que existe aqui é que muitas vezes o predador que caça a presa muda de lugar, a presa muitas vezes acaba por se revoltar e ser ela, digamos aqui, a vingar-se do predador, e é isso que acaba por acontecer. E o filme traz muito essa sensação de revolta, acaba por ter muito essa parte da vitória feminina, digamos assim, e eu acho que isso foi muito bem conseguido, mas depois achei que o final não ficou muito bem trabalhado, portanto para mim o grande problema deste filme foi mesmo a sua estrutura, porque tendo esses saltos temporais, como eu há pouco disse, acaba por às vezes perder-se, sobretudo no final. Houve ali um erro de continuidade que eu consegui identificar juntamente com a Beatriz, que achámos que acaba por dificultar muito o final do filme. Ainda assim, considero que foi um bom filme e acho que se vocês não tiveram ainda a oportunidade de o ver, quando conseguirem, vejam-no, porque realmente é um filme intenso e que vale muito a pena. Passamos agora para a curta classificação. Eu vou colocar esta curta aqui no bom. Foi uma curta que é simples, não há muito a dizer sobre ela, uma curta bastante simples, mas que traz ali uma mensagem que tem a ver exatamente como o nome indica, tem a ver com a questão da classificação, mas aqui eu até confundi o título a princípio e agora a dizer-vos também confundi, não é classificação, é classificção, mas é tão parecido e depois a temática do filme é tão parecida que é muito fácil nós cometermos esse erro, porque no fundo o filme mostra aqui uma certa obsessão que as pessoas têm em dar classificação às coisas. Eu agora recentemente no Instagram até falei sobre isso, muitas vezes as pessoas ligam muito à classificação e não tanto à reflexão, e isso acaba por ser um problema na nossa sociedade, e além disso as pessoas acabam muitas vezes por não ter a sua própria opinião, e vocês sabem do que é que eu estou a falar, amantes de filmes e de séries que procuram ver muitas vezes as críticas antes de verem os filmes e as séries, às vezes isso acaba por trazer alguns problemas, porque nós já vamos com uma certa expectativa, já vamos com a cabeça um pouco feita, e este filme aborda isso, aborda o terror de classificar um filme com uma nota má e depois outras pessoas fazerem pressão para dizer não, aquele filme foi bom, como assim estás a dar não, é 5 estrelas. E então é isso, esta curta trata isso, tem um humor, mas não é um humor forte, é uma coisa assim muito suave e mostra este terror que as pessoas têm em ter a necessidade de classificar e de, mesmo que não gostem, entendem? Mesmo aqui pela capa vocês conseguem ver as próprias máscaras mostram isso, mesmo que as pessoas não gostem, acabam por vestir uma máscara perante os amigos, seja quem for, e dizer, sim, gosto, porque cedem à pressão. Se as outras pessoas todas estão a dizer que elas gostam, então é porque deve ser bom, e elas também vão dizer que é bom, mesmo que não tenham gostado à partida, não é? Portanto, é isso que esta curta pretende aqui trazer, e realmente é um bom trabalho, e vocês deviam também vê-lo se tiverem a oportunidade. Passamos agora ao pior filme que eu vi nesta edição. Realmente é mesmo o pior, eu vou colocar aqui em horrível, que é o In the Earth. Como vocês já perceberam, até aqui, o festival trouxe muitos cenários assim, pelo menos dos filmes que eu tive a oportunidade de ver, em florestas, e este filme também se passa numa floresta, e o que acontece é que nós temos dois protagonistas que, perante uma sociedade que está a passar por um vírus, exatamente como também nós estamos perante uma pandemia. Este filme já agora foi produzido e criado durante a pandemia, o que eu acho que pode ser também aqui um dos motivos para grande parte dos seus problemas. Nesta história nós acompanhamos então esses protagonistas que vão para a floresta, penso eu avaliar o sol, sim, porque isso não fica bem explicado, e entretanto encontram-se com um senhor
que lá está e que parece estar cheio de boas intenções para os ajudar, mas na verdade depois não é bem assim. E não é bem assim porque esse senhor acredita, tem um fanatismo, digamos assim, de que há uma criatura, há algo naquela floresta que é superior ao ser humano e no fundo o que ele faz é prestar-lhe uma certa vassalagem, é um súbdito dessa floresta, tenta-lhes dar presentes, não vos vou dizer como, senão dou-vos spoilers, mas é isso que acontece. Depois, mais tarde, estes protagonistas encontram-se também com uma outra senhora que também está nesta floresta. Tanto o senhor como essa senhora já estão na floresta há muito tempo, portanto, o filme também quer trazer aqui um pouco o lado das consequências do isolamento social para a mente humana e faz todo o sentido, tendo em conta que estamos perante uma pandemia, haver já filmes a retratar estas questões é bastante importante. E este filme exatamente faz isso e nós percebemos aqui que realmente tanto a questão da religião, digamos, e o que está em confronto com a ciência acaba por ser mais do mesmo quando as pessoas são demasiado fanáticas por essas temáticas. E o filme coloca exatamente todas essas ideias aqui em confronto, mas a verdade é que a estrutura do filme falha muito. O filme, realmente, eu acabei o filme a pensar, então, mas que narrativa foi esta? Ou a falta dela? O que é que aconteceu aqui de errado? Porque nós nunca chegamos a ter um clímax que é 100% eficaz, temos personagens que são desinteressantes, temos diálogos que são toscos. Para terem uma ideia, nós temos uma personagem que está a ser cozida e outra que lhe pergunta, mas isso está a doer? Pronto, diálogos deste tipo em que nós realmente ficamos, o que é isto? Depois há outras partes que até me agradaram porque teve assim umas imagens mais fortes, de alguma forma sangrentas, mas a verdade é que nesses momentos em que nós deveríamos, fãs de terror, não é, estar a apreciar o filme por aquilo que estava a acontecer, o que aconteceu lá na sala Manuel Oliveira, no Cinema São Jorge, onde eu estava, foi que grande parte do público se estava a rir. Portanto, algo ali não estava a funcionar muito bem neste filme, porque o filme estava a levar-se a sério, como eu referi, e as pessoas estavam a rir-se um pouco como um mecanismo de escapar à tosquice que aquilo estava a ser. Pronto, à questão do filme não estar a ser bom. Mas pronto, esta é a minha avaliação. Vocês já sabem que se acham que devem ir conhecer, vão conhecê-lo, porque de certeza que vão tirar alguma ideia deste filme. Eu não gostei da experiência, mas pronto, como sempre, é a minha experiência. Passamos agora à curta Meu Castelo, Minha Casa. Esta é uma curta que me agradou bastante e que eu vou colocar aqui até... Estou na dúvida se coloco no muito bom, se coloco no excelente, mas acho que vou colocar aqui no muito bom. Esta é uma curta que, para mim, me bateu muito, porque fala muito sobre a questão da pressão que existe na sociedade, sobretudo nas crianças. Portanto, nós aqui acompanhamos um menino que joga ténis e que nós percebemos que está numa grande pressão pela sua família para ter sucesso, para ir aos torneios, para conseguir treinar muito, para conseguir ser um campeão, no fundo. E isto aqui acaba por mostrar muitas vezes a pressão que nós metemos nas crianças. A nossa sociedade mete uma grande pressão para nós atingirmos os nossos objetivos, não é só nas crianças, mas aqui temos uma criança para mostrar como isso começa muito cedo, e essa é a reflexão que esta curta nos traz, e traz de uma forma bastante visual, o que foi algo que me agradou. A forma como as metáforas funcionam nesta história acaba por estar muito bem trabalhado. Eu não vos vou dar spoilers porque exatamente é uma curta e só mesmo vendo é que vocês vão perceber, mas eu gostei bastante. Falamos agora sobre Gaia, que eu vou colocar desde já aqui no mau. É um filme que tem muitas semelhanças com a temática do In the Heart, porque nós estamos também aqui numa floresta, só que na verdade são dois guardas florestais que vão por uma floresta. Entretanto, uma dessas guardas florestais acaba por encontrar uma casa onde está um pai e um filho. Esse pai, nós rapidamente percebemos que é muito obcecado também com a questão da floresta, com a questão de haver ali algo sobrenatural à qual tem que prestar uma certa vassalagem, tem que ser súbdito dela. É um homem que critica muito a raça humana e ele próprio, sendo homem, despe-se dessa farda, digamos, como se ele próprio não fosse um homem que não tivesse vícios, não cometesse pecados, como se fosse muito puro. E o filho, pronto, o filho ali está a seguir as normas dele e não conhece outra coisa além disso. Quando esta guarda florestal lá chega, acaba por criar o conflito dentro desta família, mostrando aqui que o que me pareceu, no fundo, a ideia que eu tirei deste filme foi que o ser humano acaba por, seja onde for que esteja, acaba por ser sempre uma espécie de vírus que se espalha. E é um vírus para quem? É um vírus para os outros seres humanos, como também é um vírus para
a própria terra, para a própria, neste caso, para a própria natureza, porque nós aqui nesta floresta temos também uma espécie, lá está, de entidade superior, onde há um vírus, onde há um fungos, que afeta o ser humano. E o que eu retirei disto tudo foi que tanto a natureza como o ser humano acabam por estar num equilíbrio que existe porque existe essa guerra entre eles. Porque a partir do momento em que o ser humano desequilibra o planeta Terra, desequilibra a natureza, o ambiente tem que responder. Portanto, digamos que o equilíbrio entre os dois acaba por ser esta luta constante, porque um vai acabar por matar o outro, como nós sabemos, e é isso que este filme nos traz, é essa reflexão. É um filme muito abstrato, muito experimental e de certa forma até psicadélico, em que nós temos acesso a alguns pesadelos desta guarda florestal, quando ela já está infectada com esse vírus, e é um filme que tem realmente um som muito bom e que vale a pena ver numa sala de cinema. Eu coloquei-o no mau porque foi um filme que foi mais do mesmo, entendem? E achei que realmente não chegou ao bom. É um filme que tem muitas semelhanças, como eu disse, com o Indie Earth, mas aqui nós realmente sentimos que temos uma narrativa, temos uma história, temos um desenvolvimento que nós acompanhamos e temos uma conclusão, que acaba em aberto, mas é uma conclusão, e portanto é um filme com pés e cabeça, daí eu ter achado que tem uma concretização muito superior ao Indie Earth e daí estar também num patamar aqui acima. Passamos agora a uma outra curta, que eu vou avaliar desde já no mau, porque é uma curta que também não me disse muito, chama-se Oblivio, e é uma curta que fala muito sobre essa questão de, muitas vezes, pelo menos da ideia que eu retirei, do ser humano cometer crimes, cometer alguma coisa e que não deveria, e tentar esconder isso ao máximo e tentar, de certa forma, esquecer-se dessas situações como se nada tivesse acontecido e como se o puro facto de se esquecer resolver as situações. Nós temos aqui um ator que faz um papel muito bom, a interpretação dele está muito boa, mas a história em si não é muito apelativa. Está muito bem concretizada, está muito bem editado, está muito bem gravado, mas é uma história que para mim não me afetou muito e que não me disse muito, portanto, coloquei-o aqui no mau. Passamos agora para um filme de comédia francês, que, lá está, comédia com terror, já sabem essa parte, que eu realmente adorei. Adorei, amei mesmo, foi dos melhores filmes que eu vi no festival. Eu coloco aqui no excelente, poderia estar também no muito bom, mas eu decidi realmente colocar no excelente, porque é um filme que eu até quero rever. Eu já não me ria assim há muito tempo, mas o que é que nos conta esta história? Nós temos aqui dois talhantes, um casal de talhantes, que acaba por ter a sua loja, o seu talho vandalizado por um conjunto de vegans. Até ao ponto em que o dono, num certo dia, acaba por identificar um dos culpados e tenta vingar-se, mas nessa vingança acaba por, acidentalmente, porque aquilo não parece nada acidental, por matá-lo. E entretanto, o que é que lhe surge como ideia? O talho está com alguns problemas, ele precisa de desfazer-se do corpo, o que é que vai acontecer? Transformar o corpo em carne para vender, não é verdade? Porque essa é a explicação lógica. Portanto, o filme faz isto, o filme traz esta questão, traz também estas reflexões entre o que é isto de comer carne e não comer carne, ser vegan, e acaba por ser até de certa forma irónica, porque a carne vegan começa exatamente a ter mais sucesso, como quem diz, ser vegan acaba por ser realmente mais saudável para nós do que comermos carne, e o filme traz esta reflexão, fala sobre outros problemas que estão agora e que são atuais na França, e é um filme realmente com um humor que é preciso ser apreciado, tem cenas fortes que depois tem logo ali o humor a acompanhar com uma espécie de suavização, digamos assim, daquilo que está a acontecer, e melhor de tudo é que nós temos um casal que é carismático, nós temos um casal que nós nos interessamos pela sua jornada, até ao ponto de que, apesar deles serem uns criminosos, não é? Nós queremos a vitória deles, nós queremos que eles tenham sucesso no talho, queremos que eles consigam viver uma vida melhor e que sejam felizes. Obviamente que depois não vou revelar o que é que acontece, mas o final para mim acabou por ser muito apressado e para mim é realmente essa a maior falha do filme, mas ainda assim é um filme que consegue concluir-se muito bem, tem uma história que é muito engraçada de se acompanhar e lá está, como eu disse, que traz várias críticas, várias coisas ali subentendidas que acabam por ser interessantes e é por isso que eu quero também voltar a ver o filme para tentar encontrar coisas que se calhar naquela primeira visualização não consegui encontrar. Passamos agora para uma curta que eu também gostei imenso neste festival, que eu vou colocar aqui no muito bom, é uma curta belga, que é o Squish, e nesta curta nós acompanhamos, é preto e branco, primeiro de tudo, foi a única curta que eu vi a preto e branco, também não houve nenhum filme a preto e branco,
Acho que isso bem é positivo de se ressaltar, porque é aqui uma diferenciação entre os restantes conteúdos. E é uma curta que nos conta a história de um homem que está a tentar escrever uma espécie, penso que é um livro, mas acaba por distrair-se com muita coisa e, ao mesmo tempo, acidentalmente, quando ele vai levar o filho para umas aulas, acaba por cometer ali um assassinato acidental que acaba por gerar muito humor também, mas ao mesmo tempo traz-nos aqui uma mensagem que é muito negra nesta história, que é muitas vezes a questão de que ele acabou por ficar muito preocupado com essa morte, mas ao ficar preocupado, digamos que não ficou assim tão preocupado quando soube que não era a pessoa que ele achava que era. Ou seja, uma pessoa que ele conhecia, mas sim outra pessoa que acaba por nem sequer ter, se for preciso, uma identidade naquele país. Como muitas vezes nós sabemos, isso acontece muitas vezes com os refugiados, com pessoas que tentam fugir dos seus países, que conseguem até segurança ou então de uma forma ilegal, mas que depois não são ninguém nos países porque não têm documentos e pronto. Esta curta tem uma mensagem negra, mas ao mesmo tempo tem momentos em que nós conseguimos rir, mas traz-nos essa reflexão que é muito poderosa e que, se vocês tiverem a oportunidade de ver, acho que estamos também na altura ideal para o fazer. Aliás, não há uma altura ideal para o fazer, mas é uma reflexão que vale a pena e é uma curta, portanto, também não precisam de muito tempo. Penso que tem apenas 20 minutos, portanto, vale muito a pena. Passamos agora a um outro filme que eu vou-vos dizer que me surpreendeu muito. Este foi o filme que mais me surpreendeu do festival, porque eu não tinha qualquer expectativa alta para ele. Estou a falar de Office Killer, de 1997. E porquê é que eu estou a dizer o ano? Porque, lá está, quando nós vamos a um festival, nós se calhar esperamos encontrar, de certa forma, a maioria das coisas são mais recentes. Lá está, filmes de 2020, filmes de 2021, mas aqui temos Office Killer 97 e que supostamente foi um fracasso de bilheteira quando estreou. Portanto, eu fiquei muito curiosa para ver este filme, mas tinha expectativas muito baixas. Mas olhem, enganei-me à séria. Neste filme nós acompanhamos, lá está, um escritório de uma revista, é uma redação de uma revista, e nós temos lá uma senhora que é um pouco estranha, que é esta senhora de óculos que está aí na capa, que ela é de certa forma muito estranha, mas é uma pessoa que nós vemos que vive para o trabalho. Aliás, ela só vive mesmo para o trabalho, é boa naquilo que faz, mas de certa forma também é ali uma pessoa estranha por algum motivo, porque tem uma vida complicada, porque vive sozinha com a mãe, tem que tratar da mãe que tem problemas de mobilização e no fundo é uma pessoa muito solitária que não tem sequer amigos, e também que passou por um trauma muito grande e que o filme nos dá acesso, que foi justamente com a sua família, em que fica subentendido ali que ela sofreu alguns abusos por parte do pai, abusos, digamos aqui mesmo, sexuais, e a mãe não fez nada. A mãe, se fosse preciso, dava sempre razão ao marido e até dizia que ele era muito bom porque era ele que metia a ordem nas coisas e que metia a ordem nelas. Portanto, mais uma vez, aqui nós encontramos, de certa forma, a mesma crítica que também está no filme Violation, que é exatamente essa questão das mulheres, muitas vezes elas próprias colocarem-se dentro deste sistema machista, dentro deste sistema onde há um constante abuso às mulheres, e este filme traz essa crítica. Além disso, traz a crítica também das consequências disso, porque a vida dela é de uma pessoa solitária, de uma pessoa revoltada, mas que ainda assim tem o bom coração de tratar da mãe, que não a apoiou quando ela contou à mãe o que é que aconteceu. E é uma pessoa que, o que é que acontece? Quando começam a haver despedimentos neste escritório, que também é uma crítica à nossa sociedade, porque, como nós sabemos, muitas vezes há trabalhos, sobretudo em revistas, jornais, etc., que são muito precários e que muitas vezes é preciso haver despedimentos em massa, mas não são só nestas questões, também temos as empresas, mas pronto, é um problema geral. E o que acontece é que ela começa a haver ali uma certa oportunidade, começa por ser acidental, mas uma certa oportunidade de descartar-se dos colegas, não para manter o seu posto de trabalho, não, aqui nunca é dito que é esse o objetivo, mas simplesmente, pronto, já que vão ser despedidos, pronto, vou também cometer aqui alguns assassinatos, vou ser uma serial killer, mas nada disto me pareceu ser muito consciente, porque, lá está, eu acho que simplesmente ela não queria perder essas pessoas. A mensagem que o filme nos traz é exatamente essa, porque ela vive tanto para o trabalho, vive tanto para aquelas pessoas, e a partir do momento em que vão haver despedimentos, ela, para os guardar para ela, acaba por os assassinar. E quando eu digo guardar para ela, é guardar para ela a sério, porque eu aqui estou a dar aqui alguns spoilers, exatamente porque este filme, vocês ainda se não viram, não ouçam esta parte, avancem um bocadinho,
mas estou a dar alguns spoilers exatamente porque ela realmente guarda mesmo as pessoas. Ela guarda as pessoas na sua cave de casa, onde supostamente ela diz que vive, debaixo da casa da mãe, e fala com eles, exatamente como se eles estivessem ali. E o que ela costuma dizer é: vocês acham que as pessoas morrem quando elas morrem? Elas não morrem porque elas vivem nas nossas memórias. E portanto, para ela, enquanto que nós estamos a ver aquelas situações mórbidas de terem ali corpos em decomposição, não é verdade? Ela está ali na maior a ver um filme com eles, a tapar-lhes com a manta. Portanto, o filme é mesmo isso, é mostrar as consequências de uma vítima, que ela própria não ficou claramente bem da cabeça ao ponto de fazer isto, ao ponto de ser uma pessoa muito solitária, e o filme realmente mostra isso, que qualquer pessoa pode lhe dar, seja vítima de alguma coisa, não seja, qualquer pessoa pode cometer um crime, digamos assim. E este filme traz-nos também esta mensagem, e foi um filme que me surpreendeu bastante. Portanto, eu considero este filme uma pérola dos anos 90. Vocês vejam-no porque vão se divertir à brava com este filme. Só isso que tenho-vos a dizer. Passamos agora também para um grande filme. Um grande filme. A sério. The Maid, que também vai para o excelente. É um filme de terror tailandês que eu estava por acaso ansiosa para ver. Também, não tinha uma expectativa alta, mas estava ali com aquela expectativa de que este filme vai ser bom. Tinha alguma confiança de que o filme ia ser bom e não me enganei. Porque nós aqui temos também, mais uma vez, uma revenge horror story. Portanto, nós aqui já percebemos que quando se mete mulheres à mistura para serem serial killers, que era uma das temáticas desta 15ª edição do Motel X, que geralmente as mulheres matam ou porque foram vítimas de homens, segundo estas obras que temos aqui, ou então porque se querem vingar de homens ou de situações injustas na generalidade da sociedade perante as mulheres, que, como nós sabemos, são mais pressionadas que os homens, não há dúvidas disso. E portanto é isto, é o que estes filmes nos mostram, sendo o cinema muitas vezes um reflexo da realidade. É isso. The Maid, temos então uma criada que chega então a uma nova casa para servir essa mesma casa e começa a perceber, nós aliás temos logo a mensagem anterior de que havia lá uma outra empregada que se tinha despedido, porque sentia que havia ali naquela casa uma presença de uma empregada antiga que não devia lá estar, ou até de uma espécie de maldição. Bem, nós não sabíamos muito bem logo no começo, mas as coisas começaram a revelar-se. Não vou dizer que a explicação esteja muito bem explicada, eu por acaso não consegui perceber assim a 100%, só quando ela realmente disse é que eu comecei a perceber melhor, mas é um filme também de uma vingança, é um filme com algum humor, é um filme que tem algo que eu adoro e que Office Killer também tinha, que é vermos pessoas que viraram assassinas, não é? Por algum motivo. No caso, por acaso, ela também tem alguns problemas mentais, exatamente pelo seu passado, pelo trauma que teve, exatamente como em Office Killer, como eu disse há pouco. Portanto, é uma mulher traumatizada, são casos de situações de mulheres traumatizadas, assim como em Violation, lá está, o trauma, as situações do passado fazem com que elas se tornem assassinas, e aqui é isso que acontece. Mas algo que nós temos aqui muito positivo, e que em Violation eu não senti tanto, mas senti em Office Killer, foi a diversão de matar. A diversão de matar, porque elas não só estão a fazer algo que, pronto, é um crime, estão a assassinar pessoas, como elas estão a divertir com isso, e isso aí acaba por ser super divertido para nós. Eu sei que isso é um pouco mal de se dizer, mas para nós que adoramos terror, é super divertido. Uma cena bem concretizada de um assassinato em que nós vemos que as pessoas estão a divertir. Bem, para mim foi mesmo excelente, adorei este filme e também espero conseguir voltar a vê-lo. Se vocês ainda não viram, se conseguirem ver, é um filme que vocês devem pôr na vossa lista porque realmente vale a pena. Outra curta, que foi realmente a curta que venceu o prémio Méliès d'Argent e também a melhor curta portuguesa no festival, portanto recebeu 2 prémios, mas vou-vos dizer que, para mim, eu não daria o prémio a esta curta. Vi curtas melhores, como por exemplo O Meu Castelo Minha Casa, que eu falei há pouco, ou até mesmo a curta belga, mas pronto, a curta belga não estava, penso eu, em competição. Mas, de qualquer das formas, eu diria que gostei muito mais destas 2 curtas do que propriamente desta curta O Nosso Reino, que foi a curta vencedora, mas eu vou colocá-la simplesmente no bom. Eu fiquei aqui um pouco na dúvida, mas vou colocá-la no bom, porque é assim, esta curta, se há algo que não lhe falta, assim como também não faltava a curta Oblívio, é virtuosismo técnico. Virtuosismo técnico, no fundo, é termos aqui uma edição muito bem feita, imagens muito bem filmadas e termos também
a noção de que quem realizou isto sabe o que é que está a fazer. Temos ali um plano de sequência, temos ali um plano que foca muito na casa, pronto, mas é uma curta muito parada, é um terror slow burn. Eles lá no festival disseram até que era uma espécie de macabro rural, mas a verdade é que este filme de macabro não tem nada. E para mim isso é um problema grave a partir do momento em que estamos a falar de um festival de terror, um filme ganhar um prémio e não ser de terror, no sentido em que não mete qualquer medo, não tem ali qualquer coisa que nos possa dizer, oh meu Deus. Portanto, isso para mim é um dos graves problemas. Outro grave problema foi, como eu disse, essa questão de que parece que houve mais preocupação em fazer um trabalho, digamos, bem fechadinho e muito bonito, digamos assim, a nível técnico, muito bem trabalhado, mas depois a nível de narrativa achei muito fraco. Os diálogos fazem sentido em algumas partes, daí eu ter tirado uma ideia, e a ideia aqui é que nós ali acompanhamos, há poucos diálogos, mas nós ali acompanhamos um rapaz que está no interior, ali numa zona que nós percebemos que é muito humilde, é uma zona pobre, onde está com o seu irmão, provavelmente, com a sua avó, com o pai e com a mãe. O pai, quando aparece, está sempre a olhar para uma fogueira. A avó, quando aparece, está meio a dormir, está meio a tratar dela. Logo no início aparece a senhora, a que supostamente deitada no chão e uma das crianças ao pé dela. Portanto, há ali muitas cenas que são desnecessárias, que não entram aqui na proposta principal do filme, na minha opinião. Não faz qualquer sentido. E isso acaba por ser grave, porque um filme que não consegue ter todas as suas cenas com algum significado é como dizer que se gravou só para estar ali, só para dizer que é algo complexo. O exemplo que eu costumo dar é: vou colocar uma personagem a olhar para uma maçã e fica o filme todo a olhar para uma maçã. Isso não diz nada a ninguém. A cena pode estar muito bem gravada, mas não diz nada a ninguém. E aqui esta curta teve muitas coisas que não disseram nada a ninguém. A maior parte das pessoas que depois eu tive a oportunidade de conversar disseram exatamente o mesmo, que realmente não conseguiram retirar qualquer mensagem deste filme, ou se retiraram, demoraram, que foi o meu caso. O filme acabou, eu fiquei a olhar para os créditos, fiquei a pensar e consegui tirar uma mensagem. E a mensagem aqui é de que esta criança estava ali no meio de uma zona humilde, como eu disse, e supostamente há ali uma pequena reflexão sobre o que é o mal. E dizem-lhe que o mal... um rapaz diz-lhe: olha, o mal não existe, o mal é apenas a fome das pessoas. Ou seja, as pessoas têm fome de alguma coisa, que pode ser qualquer coisa, pode ser fome de ter sucesso, fome de ter um trabalho, fome de ter uma família grande, fome, ambições, coisas que às vezes até podem ser muito desnecessárias, mas as pessoas têm fome e isso leva-as a produzir o mal. Mas aqui esta curta pretende contrariar isso, porque nós temos esta criança que acaba por, no fundo, queimar aquilo tudo e, portanto, ser aqui a imagem do mal, ser a encarnação do mal, numa suposta figura que é inocente, que é uma criança, que é o ser mais puro, não é? De acordo com a nossa interpretação. Portanto, foi isto que eu retirei, foi isto também que a Beatriz retirou, mas eu, por exemplo, falei com outras pessoas que acham que aquilo pode ser, por exemplo, o queimar o passado, o queimar o estar farto da situação humilde e queimar, mas é uma criança e exatamente existe ali um diálogo em que fala sobre essa questão de que o mal não existe, mas o mal existe, e o mal existiu ali naquela criança que estava numa zona onde não tinha qualquer vício, não tinha televisão, não tinha nada de onde pudesse aprender a fazer aquilo, e fez. Simplesmente, o mal surgiu no meio do nada, na criatura mais simples, mais ingênua, mais inocente. Foi esta a mensagem que eu retirei, mas foi preciso puxar um bocadinho pela cabeça, e foi um filme que realmente só coloco aqui no bom e que, pronto, entendo o porquê de ter ganho, mas realmente não me assustou e também não foi uma curta que eu dissesse que foi muito surpreendente e que me trouxe uma reflexão de outro mundo. Agora, vamos falar do outro filme que também ganhou um prémio, do Méliès Argent, lá no festival, que é o The Feast. E o The Feast eu vou colocar aqui em muito bom. Sim, também não vou colocar em excelente, não é? Apesar de ter ganho um prémio, mas é um filme que também, de alguma forma, se liga aqui a esta curta, o que chega até a ser irónico, porque eu vi estes dois filmes na sessão exatamente dos vencedores, da curta e filme vencedor, e realmente chega até a ser engraçado estarem os dois aqui em conjunto, porque as temáticas são semelhantes, e muitas vezes o festival eu sinto que faz isso, mete uma curta que traz ali alguma coisa que depois pode ter alguma semelhança com o filme ou alguma ligação. E aqui isso acontece, porque neste filme nós vamos a The Feast, é uma festa, um banquete, em que nós conhecemos uma família de pessoas que nós percebemos que são bastante abastadas, mas são abastadas porque fazem o quê?
fazem o quê? Andam a retirar coisas da natureza, minerais, etc., de uma forma não sustentável, apesar de eles dizerem que é de uma forma sustentável. Para quê? Para serem ricos. Portanto, andam a fazer mal à natureza para poderem ser ricos. E o que acontece também nesta casa, também uma casa no interior, como aconteceu em Violation, uma casa afastada de tudo, também com uma floresta. Portanto, vocês entendem que as temáticas aqui estão todas muito ligadas. Entendemos que a própria natureza arranjou uma forma de se vingar. Nós não entendemos muito bem o sobrenatural que ali aconteceu, mas há também uma nova criada, como existe in the Maid, que vai para esta casa supostamente tratar deste jantar, ajudar ali a senhoria neste jantar, que é só para 7 pessoas, mas é que ela diz que vai dar muito trabalho. E começamos a perceber que o que vai acontecer é que provavelmente todas aquelas personagens que são humanos que realmente cometeram vários pecados, vários crimes, só para poderem ter aquilo que queriam, por fome, como o nosso reino nos disse. E o que é que acontece? Supostamente a natureza arranja uma forma de se vingar disso. E depois nós temos lá uma outra personagem que se destaca, porque essa personagem rejeita tudo isso, e essa é a única que se safa nesta situação toda, porque ela não tinha o pecado da ganância, não tinha o pecado da luxúria, não tinha o pecado... todos os pecados que vocês possam imaginar acabam por estar aqui de certa forma representados, até a própria gula, e o filme tem cenas muito fortes. Não chega a ser aborrecido, porque há sempre ali algum corte, sobretudo sonoro, para que nós não fiquemos aborrecidos, e é um filme que tem muita simbologia, até de certa forma um pouco assim pró-religioso, para a questão do pecado, serpentes. Pronto, é um filme muito visual nesse sentido, e que demora um pouco até nós chegarmos lá, até nós conseguimos interpretar o que é que o filme nos está a passar, mas realmente é um filme com bons temas, com uma boa mensagem e visualmente apelativo, muito bem trabalhado, muito bem estruturado, e é um filme que, sim, considero que foi muito bem dado, muito bem atribuído o prémio. De qualquer das formas, não chegou ao excelente, deixou aqui no muito bom, mas é um filme que facilmente eu acho que muita gente poderá considerar excelente, outras poderão não entender tão bem. Lá está, quando os filmes são mais abstratos e mais metafóricos, correm sempre esse risco, porque há pessoas que só veem o que está ali na tela e não olham para as mensagens que podem estar por trás. Mas pronto, vão por mim, este filme é bom, este filme vale a pena, vejam. Aliás, estes filmes todos, pelo menos os que eu considerei numa boa avaliação, eu acho que vocês deveriam ver, mas mesmo os que eu considerei aqui na classificação horrível ou mau, valem também a vossa visualização, porque, como eu digo, esta é a minha experiência, é somente a minha experiência. Dou-vos agora aqui também um balanço do festival, como eu prometi. Eu já fiz aqui uma certa reflexão até sobre esta questão do festival se ter virado muito para as mulheres serial killer, que é algo que nós não estamos muito habituados a ver, e eu acho que o festival faz muito bem em trazer algo fora do comum, algo que não é aquilo que as pessoas comercialmente vão ver, exatamente porque é necessário também, não só por motivos de representatividade no terror, obviamente, mas também porque acaba por ser diferente e acaba por ser mais agradável até nós termos reflexões de certa forma diferente, vermos motivações diferentes, porque isso é uma distinção que aqui é bastante clara nestas obras que eu vi. Nós percebemos que as motivações das mulheres não são as mesmas motivações que os homens, e não são exatamente pela forma como a sociedade trata tanto um como o outro. Trata de uma forma distinta, trata de uma forma muitas vezes sexista, e isso acaba por trazer aqui todos estes problemas, muitas destas problemáticas que existem quando as mulheres resolvem entrar pelas vias do crime, não é verdade? Muitas dessas situações estão lá atrás, são traumas que estão lá atrás, e eu acho que isso é muito importante. Outra coisa muito importante neste festival, e também que vocês devem ter percebido se viram o vídeo até aqui, que todos os filmes têm, há uma grande noção daquilo que está a acontecer ao ambiente, daquilo que o ser humano está a fazer ao ambiente, e também da forma como a natureza está a responder, seja através de epidemias, seja através de catástrofes, seja de que forma for, a Terra está a dar luta, porque o ser humano em primeiro lugar deu luta quando não havia necessidade, e portanto o festival também, em todos os filmes que trouxe, tem muito essa noção, muito esta questão de um vírus que existe na Terra, de um vírus que pode ser o próprio ser humano, como nos mostrou, por exemplo, a própria Gaia, que eu há pouco referi. Portanto,
tem essa noção. O festival não se preocupou apenas com a questão feminina, com a questão das serial killers, também trouxe muito a questão da natureza, a questão do pecado, a questão do vício, a questão de que o homem faz muito mal ao planeta e o planeta tem que responder de alguma forma e pode ficar visto como o mal da história, mas na verdade tudo começou no homem, o homem foi a origem disso tudo e o festival traz-nos essa reflexão. Só por isso o festival valeu a pena. Infelizmente, exatamente devido ao Covid, tínhamos a limitação de lugares, não é? Só 50% das salas. Só o Office Killer é que eu vi na sala 3, que é uma sala menor, portanto as outras consegui sempre ver numa sala maior. Mas de qualquer das formas, é realmente um festival que eu não deixo de ter vontade de ir, nunca. É um festival que eu adoro sempre comparecer, obviamente, porque eu amo terror, é o meu género favorito, como vocês sabem, e vale muito a pena. Como viram, trouxe tantas reflexões só nestes filmes que eu vi. Eu não vi todos os filmes que eu queria ver, exatamente devido a essa questão da limitação de lugares, não me foi possível, mas de qualquer das formas valeu muito a pena e já estou ansiosa para 2022, que o festival vai ser entre 6 e 12 de setembro, já estou ansiosa, ainda falta bastante tempo, mas pronto, provavelmente vai haver também aqui cobertura. Quero agradecer ao Motel X pelo convite, ao Mega Cult, pela primeira vez, fiquei mesmo muito contente, ainda para mais sendo um festival que eu já conhecia, um festival que eu já ia, e poder estar lá a cobrir é realmente uma grande honra, e fiquei mesmo muito contente de ter essa possibilidade e espero que isto seja uma possibilidade futura também e que nunca acabe. Outra coisa, quero agradecer também aqui ao Terror PT, como vocês sabem, os nossos grandes parceiros, é um site que vocês têm que conhecer porque é o melhor de terror aqui em Portugal. Quero agradecer também ao Café Mais Geek, que agora também é parceiro aqui do Mega Cult. Muito obrigada por apoiarem este vídeo, muito obrigada por apoiarem este trabalho, esta cobertura, e vemo-nos no próximo vídeo.